Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Nosso guia é o livro dos Salmos. Estamos na lição número 12, Adoração para a Vida Toda. Eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus familiares, seus amigos e não esqueça de deixar o seu like. Por favor, nós precisamos chegar aos 1000 inscritos para que essa lição chegue a mais pessoas. Faça uma forcinha. Passe para os seus amigos para que eles se inscrevam. Bem, antes de entrarmos na oração, nós vamos a uma breve oração. Quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que está nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Senhor, nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Por favor, que Deus, o Espírito Santo, nos dirija e faça com que esse estudo seja para a minha compreensão e a compreensão daquele que está assistindo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu tenho que deixar o ventilador ligado, porque fechado nessa sala, sem ar-condicionado, com as luzes acesas, a gente derrete. É muito quente. Mas parece que na quinta-feira vai mudar a temperatura e nós vamos ter um friozinho. Saudades do inverno. Bem, então nós vamos para a parte de sábado da nossa lição. Adoração para a vida toda. O verso para memorizar. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, 33. Nós temos as leituras da semana que cada um de nós deve fazer. É de suma importância que a gente estude a Bíblia por nossa conta. À medida que experimentamos mais e mais a graça e o poder de Deus, somos levados a perguntar, como o salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Salmo 116, 12. A resposta inevitável é dedicar a vida e ser fiel a Deus. Nesta lição desta semana, temos como ideal principal como são os verdadeiros adoradores de Deus, suas características e o cântico especial. Em João 4, 23 a 24, Jesus Cristo resumiu a mulher samaritana como devem ser os verdadeiros adoradores, a adoração em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. É o pilar e adoração em verdade. Em João 3,3, a religião que vem de Deus é a única que o leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito. Isso purificará o coração e renovará a nossa mente. Vamos então para a lição de domingo. Levante as mãos no santuário. Leia o Salmo 134, onde se oferece adoração nesse contexto. Qual é o resultado da adoração ao Senhor? No santuário, nas bênçãos. O Salmo 134 relembra a bênção sacerdotal de Arão em Números 6, 24 a 26. O Salmo 67, 1 e destaca a bênção como o princípio e o resultado vindouro do relacionamento entre Deus e Israel. O povo abençoa a Deus no santuário e Deus abençoa seu povo desde Sião. As bênçãos se estendem a todos, pois o Senhor é o Criador do céu e da terra. De que maneira os salmos retratam os adoradores como os servos do Senhor? Ao lermos o Salmo 134, Cântico dos degraus, eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra e te abençoa desde Sião. O Salmo 134 é uma exortação
aos vigias noturnos do santuário, para que eles também adorem a Jeová, no verso 1 e no verso 2. E a sua resposta está no verso 3. Este salmo curto é o último dos cânticos graduais e ascendentes. É a liturgia, o louvor da noite no templo. Os cantores levíticos eram designados para o serviço no templo dia e noite. Bendizer ao Senhor é uma ordem. Que privilégio foi ser designado para o louvor a serviço de Deus continuamente, mesmo à noite. Mas naquela época, como agora, esse serviço poderia degenerar em mera rotina e tornar-se árido. A ordem, abençoar verdadeiramente a Deus, chama a atenção para fazê-lo de coração. Alguns perguntam como os levitas poderiam levantar as mãos para o santuário se já estivessem no santuário. Alguns traduzem para lugares santos ou para coisas santas, outros em santidade e outros ainda pensam no santuário celestial. Podemos pensar que levantar as mãos para o lugar santíssimo ou para o santuário celestial. Era costume levantar as mãos em adoração. Está em 1 Timóteo 2,8. Aquele que canta, agora, no verso 3, pede bênção para o outro. Mais uma vez, a grandeza de Deus é enfatizada com base na criação. Aquele que criou tudo e abençoa em um lugar específico, que é Sião. Deus é infinito, mas Ele tem prazer em abençoar pessoas específicas em lugares específicos. O autor de Hebreus usa o mesmo conceito em relação a Jesus e no santuário do céu, Hebreus 12, 22 a 24. Vamos então para a lição de segunda. Cantem ao Senhor um cântico novo. Qual é o tema comum nos Salmos 33:3, 43, 96:1, 98:1, 144:9 e Salmo 149:1? A confiança em Deus, o louvor de suas maravilhas, obras e libertação da aflição. Os salmos convocam o povo a cantar um cântico novo. O que é esse cântico novo? A razão para ele é um novo reconhecimento da majestade e soberania do Senhor sobre o mundo e gratidão por seu cuidado e salvação como Criador e Juiz da terra. O Salmo 133:3 diz: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Já o Salmo 43: e pós um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Já no Salmo 98:1, Salmo: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Bem, devemos louvar ao Senhor em adoração tanto na igreja como no nosso dia a dia. E a melhor forma de nos afastarmos do pecado é louvando. A nossa mente se eleva a Deus, esquecendo dos nossos prazeres carnais. Porém, hoje temos muitas músicas que mais parecem tratar Deus como namorado. E tem até versos que dizem: apaixonado por você. Nós somos servos de Deus e devemos louvar com respeito ao nosso Deus Criador. Às vezes a gente ouve músicas gospel que a gente não sabe se é uma canção para o namorado ou se é para Deus. Veja o último parágrafo da lição. A Bíblia encoraja os crentes de todas as gerações a cantar um cântico novo e em louvor ao Redentor. Cântico que carrega testemunho singular sobre a salvação no sangue do Cordeiro. Um cântico novo pode representar uma nova canção que ninguém ouviu. Uma canção que celebra uma experiência vivida da graça. A verdadeira adoração vai além de sacrifícios e ofertas e reflete um relacionamento vivo, sempre novo e dinâmico com Deus. Esse certo sentido pode-se dizer que é um cântico novo,
uma nova expressão, mesmo diária, de nosso amor e apreço pelo que Deus fez por nós. Veja em L.G. White o que ela diz em Testemunhos para Ministros e Obreiros do Evangelho, página 433. Há um dia prestes a surgir sobre nós, quando os mistérios de Deus serão revelados e todos os seus caminhos serão vindicados, quando a justiça e a misericórdia e o amor serão os atributos do seu trono, quando o conflito terreno terminar e os santos estiverem reunidos no lar. Nosso primeiro tema será o cântico de Moisés, o servo de Deus. O segundo tema será o cântico do Cordeiro, o hino da graça e redenção. Esse hino será mais alto, mais elevado, em acordes mais sublimes, ecoando e ressoando pelas cortes celestiais. Vamos então para a lição de terça-feira. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Leia o Salmo 15. Quem é digno de adorar na presença de Deus? O que pratica a justiça, que é verdadeiro e puro de coração, que vive com integridade. Veja bem, a resposta dada nesse salmo é o resumo dos requisitos já dados na lei de Deus e nos profetas. Aqueles cujas ações que praticam a justiça e caráter de coração são reflexos de Deus. Deuteronômio 6:5, Malaquias 6:6-8. O santuário era um lugar santo e tudo nele, incluindo os sacerdotes, eram consagrados. Assim, a santidade é um requisito obrigatório para estar na presença de Deus. A lei foi dada ao povo de Deus para capacitá-lo a alcançar seu potencial máximo, ou seja, viver como um reino de sacerdotes. O sacerdócio real inclui ter uma vida de santidade na presença de Deus e levar as bênçãos da aliança a outras nações. Vamos ler o Salmo 15. Quem habitará em seu santo monte? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e prática e que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. O Salmo 15 é o salmo litúrgico e didático. Este salmo é semelhante ao Salmo 24, fala das exigências éticas de entrar na presença de Deus. A resposta à pergunta inicial pode ser dividida em 10 condições éticas, talvez inspiradas no Decálogo, embora não haja correspondência formal com os 10 mandamentos. Eles representam a mesma ética. Primeiro, quem pode entrar no verso 1? O tabernáculo e a montanha sagrada simbolizam a presença protetora e a comunhão com Deus. 2. 3 condições positivas no verso 2. A resposta à pergunta está no verso 1. Ocupa todo o salmo, exceto a última linha. Observe que não há menção a rituais. A obediência vale mais do que os rituais. Deus quer que nossas vidas sejam completas e sinceras. A justiça também fala das ações externas de alguém. A ética bíblica não é relativista. Baseia-se em normas estáveis de verdade e de justiça. Quem pratica a justiça dá o que é certo, ajuda os necessitados e não usa os outros para o seu próprio benefício. Todos tomam decisões que afetam a sociedade. Assim, todos somos responsáveis pela justiça. Falar ou pensar
a verdade em seu coração. A vida interior também deve ser saudável, sincera e honesta. Boa conduta. Em 2 Samuel 15, 2 a 5, o livro dos Salmos contém, pelo menos, resumido neste salmo, uma lista de 10 normas que regulam a boa conduta, que constituem também o tema dos 10 mandamentos de Êxodo 20. Primeiro, a integridade no verso 2, 2, faça a justiça no verso 2, fale a verdade no verso 2, 4, não caluniar no verso 3, 5, não faça mal ao próximo no verso 3, 6, não repreenda no verso 3, 7, não menospreze no verso 4, 8, não jure prejudicar, verso 4, 9, não pratique usura no verso 5, 10, não admitir suborno no verso 5. 3 condições negativas no verso 3. Ele não calunia ou não tropeça com a língua. Jó 39:1. A Bíblia enfatiza a seriedade e o pecado da fofoca. Nem faz mal. Grande parte de um decálogo tem a ver com isto. Um pecado contra um ser humano é um pecado contra Deus. Nem causa lesão ou calúnia. A palavra significa reprovação ou calúnia. Mais uma vez, enfatiza a seriedade de atacar ou prejudicar a outra pessoa. 2 condições positivas no verso 4. A primeira condição, a que ocupa 2 linhas: o vil e desprezado, e os que temem ao Senhor são honrados. Talvez pensamos que esta condição não nos afeta muito. Mas e quanto ao ver a corrupção na televisão ou nas mídias pelos governos e políticos? Ou rir de piadas obscenas? Às vezes, até os crentes estão tão acostumados a ver o pecado que isso não causa mais nenhuma reação. Seja fiel à sua palavra. É um eco de Levítico 5:4. Quem segue a Cristo deve ser honesto em tudo que diz. Quem residirá no seu santo monte? Levítico 15:1. 2 condições negativas no verso 5. Não empresta. A usura, em princípio, não é ruim, pois era permitida aos estrangeiros. Foi proibido aos hebreus porque quem precisava de empréstimo estava em situação difícil. Então, cobrar usura, juros, seria aproveitar a situação difícil de um irmão. Deuteronômio 23, 19 e 20 e Levíticos 25, 36. Nem aceitar subornos. O suborno é a maldição de uma sociedade corrupta. É o que mais vemos no mundo de hoje, que está destruindo a sociedade. Uma bênção no verso 5. Quem faz essas coisas, Deus, é santo e pede santidade aos seus oradores. Mas às vezes a santidade tem sido tão enfatizada que as pessoas não ousam aproximar-se de Deus. O outro extremo é encarar a adoração e oração com muita leviandade. Este salmo nos ensina a necessidade de nos aproximarmos de Deus com humildade e reverência. Leia o Salmo 24, 3, 6, Salmo 101 a 3. O que significa ser santo? Reconhecer a graça de Deus e a sua justiça. Viver em comunhão com o Senhor e em submissão à sua palavra. Um coração perfeito é a maior qualidade do adorador diante de Deus. Em hebraico, tamim, perfeito, transmite a noção de completude e totalidade. Uma videira perfeita é inteira, é intacta, é saudável. Ezequiel 15:5. Os animais oferecidos como sacrifício tinham que ser tamim, ou seja, sem mácula. Uma vida irrepreensível brota do reconhecimento da graça de Deus e da sua justiça. Vamos para a lição de quarta-feira. Anuncie entre as nações a sua glória. Que múltiplos aspectos da adoração são mencionados no Salmo 96. Cantar, louvar o nome de Deus, proclamar a sua bondade e grandeza e levar ofertas ao seu templo.
Adoração inclui cantar ao Senhor, louvar o seu nome, proclamar a sua bondade e grandeza e levar ofertas ao seu templo. Além desses modos familiares de adoração, o Salmo 96 destaca um aspecto tão óbvio de adoração, ou seja, a dimensão evangélica de proclamar o reino do Senhor a outros povos. Salmo 96, 2 a 3 e 10. Vamos ler o Salmo 96. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome e cada dia proclamem a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. O convite para adorar no versos 1 a 3, cantar, é repetido 3 vezes nas 3 primeiras linhas. O salmista nos convida a cantar louvores a Deus com um cântico novo. A verdadeira adoração a Deus não é enfadonha, mas estimula a criatividade que faz parte da imagem de Deus no homem. Anunciar, no verso 2, traduz uma palavra que no Novo Testamento teria o significado de evangelizar ou anunciar boas novas. Observe a ordem correta. Primeiro devemos adorar a Jeová e depois anunciar a sua salvação a todas as nações, o que nos leva a Apocalipse 14, 6 a 7. Suas maravilhas, no verso 3, o salmista enfatiza a glória de Deus e seus feitos maravilhosos. Temos que fazer o mesmo. No verso 4, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. 5. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Verso 6. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. A grandeza de Deus nos versos de 4 a 6. Grande é o Senhor no verso 4. E por isso merece todo o nosso louvor. O problema com muitos cristãos é que o seu conceito de Deus é muito pequeno. Uma maneira de aumentar nossa fé em Deus é contemplar sua grandeza conforme está explicado na Bíblia. Observe o Apocalipse, onde repete que Deus e o Cordeiro são dignos de todo o louvor, de toda a humanidade e dos seres celestiais. Temível acima de todos os deuses, no verso 4, o salmista esclarece que todos os deuses do povo são apenas ídolos. A Bíblia dá muita ênfase à criação. Deus criou tudo e tudo está sujeito a Ele. Esta doutrina é de suma importância nos dias de hoje. Todo o universo, toda a natureza e todos os homens estão sob a autoridade deste Deus Criador. No santuário, no verso 6, o poder e a glória de Deus devem ser manifestados na vida do povo de Deus e também na igreja no tempo presente. No verso 7, dê ao Senhor, ó família das nações, dê ao Senhor glória e força. No verso 8, dê ao Senhor glória devido ao seu nome e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. No verso 9, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Bem, aqui nos versos de 7 a 9, a principal motivação da missão. Aqui temos a principal motivação para o trabalho missionário, que todas as famílias e todas as pessoas adorem a Deus verdadeiro. Novamente temos uma tripla repetição de Senhor, Senhor, Senhor. Porque vamos às reuniões da igreja para receber ou para dar? Devemos ir mais para dar glória a Deus e agradecer pelas graças recebidas, do que apenas ir para receber. Este é o princípio básico
da verdadeira oração. Traga e venha, no verso 8, são os dois atos mais concretos com os quais honramos a Deus, damos para ajudar os outros e vamos à igreja para adorar juntos. No verso 9, a beleza da santidade, a frase Behadrat Kedesh, em hebraico, também pode ser traduzido em seu belo santuário. No verso 10, digam entre as nações, o Senhor reina, e por isso firme está o mundo, e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. No verso 11, regozijem-se os céus, e exulte a terra, ressoe o mar, e tudo que nele existe. No verso 12, regozijem-se os campos, e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Verso 13, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Aqui, nos versos de 10 a 13, Deus reina e vem julgar. Aqui temos a chave dos Salmos, Jeová reina. Somente quando Deus reina, Ele pode ser adorado. Deve ser dito ao povo e deve ser dito a todas as nações. Aqui se combina o poder e o amor e o juízo de Deus, o anúncio do reino de Deus e sua vinda para ratificar o mal e instituir o seu reino de justiça. A terra inteira, no verso 9, indica um olhar voltado para o Evangelho. As portas estarão abertas para todas as nações, todas as árvores da floresta cantarão de alegria. 1 Crônicas 96:12. Os céus se alegram e a terra se alegra. No verso 11, em hebraico, Esmahu, Esmahim, Resgel, Haretz. É um pequeno acróstico em que as primeiras letras dizem Yahweh. Ele está vindo. Ele está vindo no verso 13. Dá um toque de esperança. Deus está vindo para fazer algo muito especial. E quando Ele vier, julgará o mundo com justiça. A ênfase na justiça e na condenação da injustiça em toda a Bíblia é notável. Aqueles que aceitaram a graça de Cristo e a sua obediência por amor a Cristo já participam do reino. São instrumentos de justiça num mundo injusto. Eles anseiam pela vinda novamente do Salvador e pelo pleno cumprimento do reino, quando haverá um shalom perfeito dirigido por Deus. Vamos para a lição de quinta-feira. Quando Deus não se agrada de sacrifícios. Leia Salmos 46, 6, 8, Salmo 57, 23, Salmo 51, 16, 19. Que questão importante esses textos abordam? Porque às vezes Deus não se agradava dos sacrifícios que Ele prescreveu em sua palavra, Êxodo 20, 24. Por causa da adoração hipócrita, pelos atos de maldade e injustiça. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como os profetas, os salmistas condenam várias formas erradas de adoração, o ponto principal nesses versos não é a aversão do Senhor aos sacrifícios e festivais de Israel, mas as razões para tal repugnância é a distância fatal entre a adoração e espiritualidade. Deus não estava repreendendo o seu povo por seus sacrifícios e holocaustos, mas por sua maldade e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Veja os Salmos 40, de 6 a 8. O sacrifício e oferta não pediste, mas abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. No Salmo 47, então eu disse, aqui estou no livro, está escrito a meu respeito. No Salmo 48, tenho grande alegria em fazer sua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Aqui o salmista lembra-se com gratidão da misericórdia de Deus em libertá-lo dos problemas passados. À primeira vista, nos versos de 6 a 8,
Pode ser uma polêmica contra os sacrifícios feitos pelos sacerdotes, mas antes o salmista quer mostrar que estes sacrifícios por si só não são suficientes. Deus quer amor e dedicação do coração. Deus quer adoração com o coração puro e fiel, com o caráter de Deus impresso nele. Quem ama a Deus quer torná-lo conhecido, dando testemunho a outras pessoas e fala de justiça, da fidelidade, da sua misericórdia e da sua verdade. No Salmo 57-23, no verso 7, ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, eu sou Deus, o seu Deus. Verso 8, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Verso 9, não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem de bodes dos seus currais. No verso 10, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares das colinas. No verso 11, conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. No verso 12, se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu, e tudo que nele existe é meu. No verso 13, acaso como carne de touros, ou bebo sangue de bodes? Verso 14, ofereça a Deus um sacrifício, a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. No verso 15, e clame a mim no dia de angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. No verso 16, mas o ímpio, Deus diz, que direito você tem de recitar a minha lei ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você é um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Este salmo é uma liturgia antes da cerimônia da renovação da aliança entre Jeová e seu povo. A cerimônia de renovação da aliança incluía a oferta de sacrifícios e a recitação dos estudos da lei. Foi uma ocasião em que o povo renovou seu compromisso e a sua dedicação a Deus e a sua fé. Nos versos de 7 a 15, o verdadeiro significado do sacrifício, ouvir, é usado no sentido de obedecer. Mas a frase testemunharei contra você indica que a reprovação também é necessária. Não te censurarei, no verso 8, por ter feito sacrifícios, mas por falta de atitude correta. Não é que negligenciassem o sacrifício, mas sim a falta de um coração submisso a tudo o que Deus queria. A essência dos sacrifícios era o louvor a Deus, proveniente de um coração agradecido. Deus sabe que o coração agradecido está aberto ao seu trabalho e à comunhão com Ele. Nos versos de 16 a 23, o verdadeiro significado da lei. O verdadeiro significado da lei, nos versos 16 a 23, Deus repreende os hipócritas que falam sobre a lei, mas não a obedecem. Aqueles que se esquecem de Deus são aqueles que repetem as palavras da lei, mas não obedecem a Deus. Deus conhece o coração
e quer o coração sincero. A ação de graças e glorificar a Deus andam juntas. Ordenar o seu caminho é feito levando a sério o que Deus pediu. O Salmo enfatiza que os profetas repetiram que Deus não quer rituais ou legalismos vazios sem amor por Ele. É necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. No Salmo 51, 16 a 19, não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Neste salmo, Davi, com o coração partido pela compreensão de seu pecado com Urias e Betseba, e oprimido pelo peso de sua culpa, Davi clama a Deus por misericórdia. Neste fundamento não há desculpa, nem pedido de desculpas, nem tentativa de se justificar, nem reclamação contra a justiça da lei que o condenou. Com verdadeira humildade, Davi apenas culpa a si mesmo. Para o salmista, como para o crente hoje, uma nova reconciliação com Deus e uma nova purificação conduzem a um compromisso renovado e mais profundo. Além disso, não devemos comparecer aos cultos apenas como um simples ritual na liturgia, mas sim estar presente com amor e humildade e temor a Deus, com o coração contrito, o oposto do orgulho ou da autossuficiência. O espírito quebrantado e o coração contrito é o que Deus deseja em todos os crentes. Vale mais do que todas as oferendas que se pode dar, os rituais que se pode realizar. Este salmo apresenta uma boa descrição da pessoa arrependida. Na sua confissão, reconhece os seus pecados e sua natureza maligna, pede perdão e purificação e nada esconde de Deus. Na sua restauração, ele experimenta a limpeza, a alegria, o esquecimento dos pecados, a mudança de vida, a comunhão constante com Deus e a alegria do Espírito Santo. No seu compromisso, ele promete testemunhar, pregar, louvar e servir a Deus com o coração contrito. Amém. Até a próxima lição 13. Espera no Senhor. Bem, vocês viram que eu estou com um problema na garganta, fiquei resfriado, estou meio rouco, mas deu para ler toda a lição. Obrigado. Até a próxima lição.